Fala, moçada! Continuando agora o conteúdo de soluções. Agora é a vez do tópico 2, classificações das soluções. Nós vimos na videoaula anterior que solução é um tipo de mistura, um tipo de dispersão. Mistura e dispersão são sinônimos. Nós falamos que existem 3 tipos de mistura. Nós falamos que existe a suspensão, o coloide e a solução. Agora em diante nós trabalharemos somente com soluções. Nós vamos detalhar devido à sua grande importância que tem na vida humana. Beleza? Bom, nós vamos classificar então a solução com relação a 3 critérios: ao estado físico, a condutividade elétrica e a quantidade de soluto. Mas o que é soluto? Bom, eu vou te explicar, mas fique tranquilo que a quantidade de soluto será trabalhada somente na parte 2. Então não é essa semana, nós vamos terminar na classificação das soluções com relação à condutividade elétrica. Mas o que é soluto, professor? Simples. Na videoaula anterior eu trouxe para vocês a palavra disperso, dispersante e os dois juntos formando uma dispersão. Beleza. Agora em soluções, que é um caso específico de dispersão, nós vamos trocar essas palavras. No lugar de disperso, que é o componente de menor quantidade, nós vamos chamar ele de soluto. Então disperso é sinônimo de soluto. Em solução, em vez de nós ficarmos chamando, por exemplo, açúcar e água, quando misturados, o açúcar é o disperso. Só que como a gente já sabe que os dois vão formar uma solução, nós vamos chamar o açúcar de soluto. Então eu vou trocar a palavra disperso e vou colocar no lugar a palavra soluto. Bom, a água, que é o dispersante dessa solução, ela tirará essa palavra dispersante e no local nós colocaremos a palavra solvente. Então o solvente entra no lugar de dispersante. E no lugar de dispersão, nós colocaremos a palavra solução. Então, repetindo, o que é a solução? É uma mistura de uma única fase, ou seja, uma mistura homogênea. É uma mistura constituída de 2 componentes, soluto e solvente. Soluto em menor quantidade faz o papel do disperso, solvente faz o papel do dispersante, que está em maior quantidade. Tranquilo? Então, soluto é isso. É o disperso, é o componente da solução que está em menor quantidade. Água e sal, por exemplo. O soluto é o sal, a água é o solvente. Tranquilo. Então vamos classificar com relação ao estado físico, as soluções. É possível encontrar solução nos 3 estados físicos da matéria? É sim. É possível encontrar no estado sólido, é possível no estado líquido e é possível no estado gasoso. Bom, uma das soluções sólidas mais conhecidas nós temos, por exemplo, é o latão, que é a mistura entre cobre e zinco, onde o cobre está em maior quantidade. Então o cobre é o solvente e o zinco é o soluto. Aí você fala assim, poxa, mas é possível misturar 2 metais e dar origem a uma mistura homogênea, uma solução? Como que é feito isso? Você pega os 2 materiais isolados, aquece até eles sofrerem fusão, ou seja, passar para o estado líquido, e aí você mistura os 2 no estado líquido, e depois você deixa a temperatura abaixar até que ele se solidifique. Aí ele se solidifica bem misturado, dando origem a uma solução sólida, que é um latão. A gente até chama isso de liga metálica. Existem outros exemplos? Existe. Por exemplo, você tem o bronze. O bronze é a mistura do cobre e do estanho. O cobre está em maior quantidade, então ele é o solvente, e o estanho está em menor, é o soluto. Da mesma forma, aquece, faz os 2 passarem para o estado líquido, misturam, depois eles se solidificam misturados, formando uma solução sólida. E uma solução líquida? A solução líquida é a que mais temos de possibilidades, para falar a verdade. Inclusive, nós vamos aqui detalhar outros tipos de solução líquida. Por quê? Olha, eu vou colocar 3 tipos de solução líquida. Uma solução líquida, onde você coloca um sólido dentro de um líquido, ou quando você coloca um líquido dentro de um líquido, ou um gás dentro de um líquido. Ou seja, eu consigo fabricar solução líquida de 3 formas distintas. Desde que o meu solvente seja líquido, ou seja, o componente de maior quantidade esteja no estado líquido, eu consigo dissolver nele soluto sólido, soluto líquido, soluto gasoso e fazer disso uma solução. Vamos ao exemplo de cada um. Um sólido com um líquido, formando então uma solução líquida. Por exemplo, água e açúcar. A água é meu solvente líquido, né? E eu utilizo o açúcar, que é sólido, misturo e formo uma solução. Então essa solução foi originada da mistura de um líquido com um sólido, mas ela é líquida, tá? O estado dessa mistura, o estado físico é líquido. Então, um exemplo de uma mistura líquida que foi formada entre a adição de 2 líquidos. O
álcool comercial, por exemplo. O álcool comercial é a mistura de álcool e água. Então, nós temos o álcool em maior quantidade, em alguns casos, e a água em menor quantidade. Então, por exemplo, o álcool 70%, que é o álcool que higieniza contra fungos, bactérias e vírus, enfim, que está sendo bastante usado nesse momento, bastante disputado aí nos supermercados. Ele tem maior quantidade de álcool, 70%, e menor quantidade de água, 30%. Então, 70 para um, 30 para outro. Quem tem maior quantidade é o solvente, que é o álcool. Menor quantidade é o soluto. Sim, é como se nós estivéssemos dissolvendo água no álcool. No entanto, a fabricação do álcool ele é um pouco diferente. Na verdade, quando se fabrica o álcool, a água está lá. Então, a fabricação é no intuito de aumentar a quantidade de álcool, perdão. E aí, no final do processo, nós temos cada vez menos água. Tá? Se esse processo fosse continuado até o momento de tirar toda a água, nós teríamos o álcool anidro, que é o álcool sem água nenhuma. Tá? Mas é um exemplo. O álcool comercial, por exemplo, é uma mistura líquida formada entre dois líquidos, álcool e água. Beleza. E uma mistura líquida formada por um gás e um líquido. Por exemplo, refrigerante, água gasificada. Vamos lá. Água gasificada. Tudo bem que ele tem sais minerais, enfim, mas vamos supor que nós tivemos água destilada, que é água pura, e nós colocássemos nessa água CO2, que é o gás carbônico, nós teríamos uma água com gás. Fechada, lacrada dentro de uma garrafa PET, por exemplo, nós temos uma mistura entre duas substâncias, água e CO2. Você não conseguiria visualizar ali o CO2, era uma mistura de uma única fase, é uma solução formada entre líquido e gás. Tá? Então eu consigo fazer uma solução líquida com esses três tipos de soluto, tanto soluto sólido, soluto líquido ou soluto gasoso. Tá? É muito mais comum o líquido com líquido e sólido com líquido. Tá? E uma solução gasosa? Uma solução gasosa é quando você tem mistura de gases. Então, quando dois gases se misturam, você vai ter uma solução. Toda mistura de gases é uma solução. É uma mistura de uma única fase, é uma mistura homogênea. Então, qual que é um exemplo clássico de solução gasosa? O ar atmosférico. O ar atmosférico ele é constituído majoritariamente do gás nitrogênio, na proporção de 78%, 21% desse ar é oxigênio. Então, você tem nitrogênio e oxigênio como os dois maiores constituintes do ar. Esses dois misturados, eles formam uma solução, que é uma mistura homogênea. Existe aí 1% de outros gases, que aí vai entrar CO2, metano, argônio, neônio, enfim, outros tipos de gases. Mas mesmo tendo mais de um componente, mais de 2, 3, 4 componentes, é uma mistura homogênea, tranquilo? Então, nesse caso do ar atmosférico, vamos supor, tem o nitrogênio, o oxigênio, em terceiro lugar vem lá o CO2, que é um gás extremamente famoso. Então, está misturado esses três. Quem é solvente e quem é soluto? O N2 está em maior quantidade, é o solvente, e os outros dois são solutos. Ou seja, numa solução, nós só temos um solvente, mas soluto pode ter 1, 2, 3, 4, enfim, pode ter vários, tá? Mas solvente apenas um, tranquilo? Agora vamos para a segunda classificação.